Às 9 horas mais 41 minutos, estamos de volta com o CBN Maceió para a gente falar um pouco sobre o PENSE, ou a PENSE, já que de fato se trata de uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, que vai ser realizada pelo IBGE e busca coletar indicadores sobre alimentação, nutrição, tabagismo, uso de álcool, outras drogas, entre outros elementos. E olha, a última edição aconteceu em 2019 e nós estamos aqui com o coordenador geral da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, ele que é médico, com vasta experiência na área de saúde coletiva, gerente de estatísticas de saúde do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Dr. Marco Andreazzi, que eu agradeço, Dr. Marco, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade. É fundamental a divulgação do nosso trabalho para que ele possa ser apropriado pelas autoridades, pela população em geral e pelos próprios jovens e adolescentes que respondem à nossa pesquisa. Bem, doutor, eu dei aqui apenas uma ideia geral de como isso deve acontecer e de alguns objetivos, mas o senhor poderia detalhar melhor por que se faz necessária essa pesquisa? A PENSE surge em 2009 em função de um projeto do governo federal que cria o Programa Saúde na Escola, que é um programa entre os Ministérios da Educação e de Saúde e que precisava ter alguns elementos para avaliar os seus projetos e o seu andamento. Por outro lado, é uma sugestão da Organização Mundial da Saúde que todos os países tenham uma preocupação com a saúde do adolescente, e o adolescente tem na escola um espaço privilegiado de participação, de convivência. Através da pesquisa, coletamos uma série de costumes, padrões, decisões que os jovens têm e que afetam o comportamento em toda a vida adulta e que são responsáveis por determinar cerca de 70% dos óbitos, que são as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, câncer, doenças pulmonares. Então, essas doenças têm uma grande influência de determinados comportamentos e hábitos que geralmente são adquiridos durante a infância e adolescência e perduram por toda a vida. Bem, doutor, essa é uma pesquisa de extrema relevância. O que nós comemos, a forma como nós nos comportamos, o próprio ambiente escolar no seu sentido amplo, que vai para além daquilo que você aprende fora da sala de aula, o recreio e as cantinas escolares ensinam ou desensinam muito, e o mundo inteiro luta contra a obesidade ainda na primeira infância, diabetes cada vez mais cedo. Doutor, todos têm que se envolver nessa pesquisa. Perfeitamente. No que diz respeito ao espaço da escola, além de ser um local onde encontram os adolescentes, é um espaço de reflexão, de discussão e de implementação e divulgação de novos hábitos. No caso, por exemplo, a merenda escolar, uma política muito acertada no ponto de vista de disseminar alimentos saudáveis, a nossa pesquisa revela um problema, porque mesmo em se tratando de algo que é muito frequente nas escolas, dito pelos próprios escolares, diretamente através de um aparelho que utilizamos na coleta da pesquisa, ou seja, sem nenhuma interveniência de um entrevistador, nós temos que menos de 50% dos escolares revelam se alimentar uma vez ou mais com a merenda escolar por semana. Ou seja, apesar de existir o programa, a adesão para essa faixa etária de 13 a 17 anos, que é a faixa que trabalhamos, é muito pequena, o que, acredito eu, seja necessário revisar. Olha só, a gente tem um conceito que é importante. Vamos ter aqui educação em tempo integral, todo mundo dentro da escola, comendo comida menos processada ou não processada, esse é o conceito. Mas isso precisa acontecer todo dia, várias vezes no dia. Perfeitamente. Esse é a prática do conceito, doutor. Exatamente. E o nosso dado dos alimentos ultraprocessados, que hoje são considerados
os maiores vilões para a alimentação, infelizmente tem aumentado e é muito frequente. Enquanto nós temos esse dado de menos da metade se alimenta mais de um dia da merenda escolar, nós temos que 94% dos escolares se alimentaram pelo menos de um alimento ultraprocessado no dia anterior à entrevista. Olha só, tem um projeto de lei de autoria do deputado doutor Vanderlei na Assembleia Legislativa de Alagoas, que infelizmente não caminha, mas é uma necessidade, exatamente proibindo em escolas públicas e particulares o comércio e o consumo de alimentos ultraprocessados. Eu acho que esse é um caminho, porque a gente fala em escola pública como se o estudante da escola privada não fosse afetado por isso, doutor. Então, o refrigerante de lá e aquelas comidas processadas são diferentes das escolas públicas? Exatamente. Uma política que tenha em vista a saúde da população e das gerações vindouras tem que atingir a todos, sem dúvida. Um aspecto diferente da alimentação que vale a pena ser lembrado e que, infelizmente, atinge muito aos escolares e, desta vez, um pouco mais até na escola privada do que... Na escola não, nos escolares de escolas privadas do que de escola pública, é um hábito de uso de um elemento que, embora proibido, tem se disseminado muito nas escolas, que são os vapes, ou cigarro eletrônico. Um perigo muito grande para a saúde e que está afetando particularmente os escolares, os adolescentes, os jovens brasileiros. Esse é um elemento bastante interessante, porque a Anvisa não liberou para o seu comércio aqui. É algo que só entra se for pela via ilegal. Eu nunca vi algo tão proibido e tão consumido no país como se não fosse proibido. Isso tudo deve ser uma preocupação, porque isso deve ter uma diretiva, um relacionamento intrinsecamente ligado ao comportamento desses alunos um pouco mais adiante, que também é alvo da pesquisa, doutor, não apenas os alimentos, etc., mas esses alunos praticam atividade física. Que atividade física é essa? E o comportamento, os fatores, por que tanta ansiedade, tanta depressão, o que é que contribui para o que a pesquisa vai muito além? Perfeitamente. Nossa pesquisa tem essa amplitude, traz esses dados, são dados que são importantíssimos, não só para gerar políticas nacionais, mas para serem discutidos entre os escolares da própria escola, conhecerem a sua realidade, né? Não só essa questão da alimentação, do uso do cigarro eletrônico, mas a atividade física, por exemplo. Nós temos que apenas 30% dos escolares brasileiros atingem um mínimo para serem considerados ativos fisicamente, considerando que é na infância e na adolescência onde você tem a maior, né, vigor e oportunidades de uma atividade física. Se ela não é realizada, a vida adulta, sem dúvida, vai ser uma vida fadada a problemas de saúde cada vez mais sérios. Então, é uma necessidade urgente de se pensar como criar espaço, estimular o uso de determinados recursos da atividade física para o adolescente brasileiro. Doutor Marco, eu tenho reiterado aqui de que escola não é para tirar apenas nota boa no Enem. E o recreio não pode ser encarado como se fosse um obstáculo a esse objetivo maior, que é tirar uma nota muito boa no Enem. E desconfie da escola que diz que na minha escola não tem droga, na minha escola não tem álcool, na minha escola ninguém se utiliza de vape e por aí vai. Desconfie, porque esse não é o ambiente real. As escolas são submetidas àquilo que a própria comunidade expõe. Essa é uma questão muito importante. Alguma resistência que nós encontramos em algumas escolas, felizmente muito pouca. Em 2019, que foi a última edição, nós conseguimos realizar a pesquisa em todas as escolas da nossa amostra. Algumas recusas foram revertidas para o bem da sociedade, mas geralmente o que se alega é isso. Não, na minha escola não temos nenhum desse tipo de problema, não precisamos fazer a pesquisa. Mas a pesquisa não é para fazer em quem tem problema. A pesquisa é exatamente para ter uma ideia do tamanho desse problema e onde ele está concentrado.
Se é verdade que a escola não tem problema, é fundamental que conheçamos aonde não existe um problema, porque essa também é uma referência importante para conhecermos o nosso país. A gente precisa aprender com essa escola e ensinar as demais. O que é que vocês fazem aí que ninguém faz? Esse é... Então, olha, a coleta do Pense, aqui no estado de Alagoas, vai se realizar nesse mês de abril, início. Nós estamos num período de treinamento, é isso? Isso, exatamente. Estamos com uma equipe de mais ou menos 40 pessoas fazendo todo um exercício para que a pesquisa flua da melhor maneira possível nas escolas selecionadas aqui do estado de Alagoas. São muitas as escolas em todo o estado? São, em Alagoas, capital e interior, 161 escolas. 161. Com 6.700 escolares sendo entrevistados. Tem uma fase aí do ensino da entrevista? Sim, as turmas selecionadas vão do 7º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Olha só, o estado de Alagoas, ele representou o Nordeste no teste cognitivo da pesquisa. O que é que significa isso? Sim, é verdade. O teste cognitivo é um esforço que fazemos, infelizmente não conseguimos ir em todos os lugares, então escolhemos um estado em cada região do país para adequar o melhor possível a linguagem das questões que fazemos para o entendimento do adolescente e as renovações de termos e maneiras de se falar. O nosso questionário é completamente autopreenchido, como eu disse anteriormente. É o próprio escolar que tem que ler e entender aquela questão. E, infelizmente, é cada vez mais difícil que um escolar entenda um texto muito simples como uma frase. Isso é preocupante, mas nós fazemos o teste cognitivo exatamente para garantirmos que a duração da aplicação do questionário não ultrapasse um tempo de aula e que o aluno tenha condições de entender. E assim também incorporemos alguns nomes locais e regionais, principalmente no que diz respeito à alimentação, verduras, legumes, frutas. Existem termos e formas de se referir a alimentos muito diferentes em certas regiões do país, em algumas áreas muito específicas, como reserva indígena, quilombolas, e a pesquisa procura tentar atingir a todos esses adolescentes do país. É uma tarefa difícil, mas estamos sempre tentando aprimorar os métodos. Olha só, nós vamos ter também 22 escolas participando aí com a subamostra de antropometria. Peso e a altura dos alunos vai nos revelar um cenário alimentar anterior ou presente e, muito provavelmente, o futuro dessas crianças do ponto de vista da saúde e da própria consequência, né, da não saúde na aprendizagem. Perfeitamente. O acompanhamento do desenvolvimento é algo que é bastante disseminado no que diz respeito ao recém-nascido, o neném, os primeiros 2 anos. O acompanhamento desse tipo de desenvolvimento é fundamental durante toda a vida. A questão da obesidade, o senhor já citou, é um problema. A desnutrição, infelizmente, é um outro problema que começa novamente a surgir. E o acompanhamento desses números, peso e altura, é reflexo de toda uma situação socioeconômica e de saúde da população. São dados importantes a serem analisados em paralelo à atividade física, alimentação, e como todos sabem, né, a obesidade é crescente no mundo e um dos grandes fatores promotores de doenças crônicas na vida adulta e na senescência. Eu sou de uma geração, doutor Marco, que a gente fazia isso na escola há muito tempo atrás. Antes de entrar para a aula de educação física, nos primeiros dias a gente coletava peso, altura. Eu, particularmente, na condição de criança e de estudante, não tinha ideia para que aquilo estava sendo feito. Imaginava sempre que era para decidir quem ia para o basquete, para o voleibol ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o fato é que isso era uma política presente. As pessoas tomavam vacinas e não perguntavam qual era a origem da vacina, aliás, não perguntava nem para quê. E era uma pistola que só no som da pistola o último da fila normalmente desaparecia. Tinha problemas para tomar essa vacina, mas eu acho que a gente precisa rehumanizar
as escolas. Nós não estamos ali com HDs à espera de conteúdo a serem introjetados dentro do seu hardware. Nós precisamos entender que são pessoas, antes de mais nada, e dentro desse ingrediente aí tem pessoas com deficiência, tem pessoas com mais dificuldade de aprendizagem, porque não tem a visão adequada, ou porque não tem a escuta adequada, ou porque tem deficiência intelectual, ou porque sofre das agrúrias do que se chama de modernidade, né? E aí vem aí toda uma pressão muito grande, social e familiar, e isso nos leva à ansiedade, à depressão dos resultados que não foram agradáveis para a família e para a sociedade. Isso tudo é um calvário para essa meninada que, desde o início da primeira infância, sofre muito. É um adulto que lá na frente pode dar muito trabalho, doutor. Perfeitamente. E nas questões de saúde mental, muito ligadas às condições de vida, aos reflexos da própria socialização e dos ambientes em que essas crianças vivem, os adolescentes, que dificultam a prática de atividade física, o que nós pudemos fazer na nossa infância, né, do futebol na várzea, de brincar de bicicleta na rua. Hoje os jovens, na maioria das grandes cidades brasileiras, não têm mais essa liberdade. E isso tem se refletido nos dados da PENSE, como eu te disse, a inatividade é uma regra. Isso já na última pesquisa, que foi em 2019, ou seja, antes da pandemia. A pandemia, nós esperamos encontrar, inclusive, situações muito piores no que diz respeito aos hábitos de atividade física e aos problemas de relacionamento que refletem muito significativamente na saúde mental, em hábitos como álcool, cigarro, drogas e outras atividades que podem resultar em problemas sérios para a saúde do adulto. Doutor Marco, quando efetivamente a gente deve ter os questionários já distribuídos, a pesquisa na rua? Bom, nós temos disponíveis os dados de 2009, 2012, 2015, 2019 e o último nosso estudo foi uma retrospectiva desses 10 anos de como que se desenvolveu essa informação desses indicadores principais. Os dados colhidos agora devem terminar a coleta até o final do primeiro semestre letivo, e tão logo tenhamos disponíveis os dados do censo escolar de 2024, serão feitas tabelas e as correções para a expansão da nossa amostra e faremos as análises. Esperamos que no início do ano que vem já estejam disponíveis no site do IBGE. Muito bem, doutor Marco Andreazzi, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Obrigado mesmo, essa é uma conversa muito instrutiva. Tomara que inspire a quem está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube a tomar atitudes mais proativas, de modo a melhorar a qualidade dessa alimentação, a qualidade dos espaços de ambientação coletiva, para melhoria, inclusive, da saúde mental dessa meninada, e que possa entender, olha, na realidade, a minha escola tem de tudo. Tomara que tenha de tudo que é bom também. Mas tem de tudo isso aí que a gente quer saber se existe, por que existe, como existe, para que a gente possa ter soluções no futuro. Muito obrigado, doutor. Ótimo, eu agradeço a CBN, agradeço a você o convite, a oportunidade de estarmos aqui divulgando esse trabalho e cumprir o nosso papel social de retratar a realidade do nosso país. Olha, o doutor Marco Andreazzi é médico, vasta experiência na área de saúde coletiva, é gerente de estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e é o coordenador-geral da PENSE, essa pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação, que busca compreender como é que está o ambiente escolar. Ele é também coordenador nacional dessa pesquisa nacional de saúde escolar. Conversamos aqui com o doutor Marco Andreazzi.